porque hoje o negócio tá bom demais por aqui. Tem mais um corte daqueles que você começa e não consegue parar de assistir. Então já se inscreve, deixa o like e comenta aí. E bora pra esse vídeo. Você vai contar, mas conta essa história da Libertadores. Aquele começo complicado, 3 derrotas nos 3 primeiros jogos. E aí então, o resto é história. Então, os 3 primeiros jogos muito difíceis. Eu até tava fora desses 3 primeiros jogos por contusão. E a gente teve uma pessoa muito importante. Além dos jogadores, claro que os jogadores ali fez a diferença dentro de campo, mas a gente teve o Paulo Tuori. O Paulo Tuori é um cara fantástico. O Paulo Tuori é um cara que ele tem uma mente privilegiada e ele consegue passar isso pro jogador. E o que a gente precisava ali, na época, era essa parte mental. A gente precisava melhorar essa parte mental. Porque futebol a gente tinha, porque foi campeão. E você conseguir, igual eu te falei, como é um esporte coletivo, todo mundo com o mesmo pensamento, é difícil você encaixar todo mundo no mesmo pensamento. E foi o que aconteceu. O time encaixou, começou a ter resultados bons, começou a acreditar e ser inteligente também. Porque tinha jogos muito difíceis. E tinha jogadores, que além do Paulo Tuori, tinha jogador que sabia ler bastante o jogo, tinha atitude dentro de campo. Eu me lembro várias vezes que o jogo estava muito difícil, eu ficava mais próximo do Donizete, do Fabinho. Aqui, o jogo está muito ruim para nós, o jogo está difícil para nós, vamos segurar um pouquinho, porque a gente tem o Dida. A gente falava isso dentro de campo, a gente tem o Dida, se a gente tentar aventurar, eles estão melhores que a gente no campo. Mas os caras estão melhor, tá melhor que nós temos que segurar o jogo, vamos levar esse jogo para os pênaltis. A gente segurava o jogo, sofria, não jogava tão bem e levava para os pênaltis. Porque sabia que tinha um gigante lá. A gente tinha muita possibilidade nos pênaltis, que era o Dida. E quantas vezes a gente fez isso nessa Libertadores? A gente no meio ali, onde sofria mais, que era tem que defender, atacar, e ali a bola passava muito por ali, a gente sofria bastante, a gente conversava muito, vamos sofrer aqui, vamos segurar e vamos pros pênaltis, cara. O jogo com o Colo-Colo foi assim, né? Porque com o Nacional tava, já nas oitavas de final com o Nacional, tava 2-0 Cruzeiro, o cara fez um gol de falta ali com 48 segundo tempo, né? Isso. Mas contra o Colo-Colo, o Cruzeiro tá perdendo 3-1, o Cleiton faz um gol, Sim. E aí você meio que segura ali, inventaram um empate, não segura aqui pra não tomar o 4º gol. E jogar fora é muito difícil. Hoje, por exemplo, milhões de câmeras, VAR, e todo mundo em cima, naquela época não era assim. Jogar lá fora era muito complicado. Porque juiz, às vezes, era muito caseiro. A torcida fazia realmente a diferença, a pressão muito grande. Tem umas histórias de antidoping que contam também, que jogadores, times sul-americanos, sempre tem essas lendas, anos 70, 80, até 90, que o jogador entrava meio alterado. Assim, você chegou a ver isso? Ou essa lenda mesmo? Não teve no seu tempo, não, né? Esse eu não vi, não. A gente, assim, esse jogo contra o Colo-Colo especificamente, a gente conseguiu ganhamos nos pênaltis, e alguns jogadores ficaram dentro de campo, e alguns jogadores comemoraram ali, e alguns jogadores foram pro vestiário antes. Os que foram pro vestiário antes, os jogadores do Colo-Colo invadiu e bateu na maioria dos jogadores nossos que estavam lá, 3, 4 contra 10, cara. Quebraram o vestiário todo, quebraram todo mundo, uns 4. Eu vi essa história, né? Antes do jogo, quebraram o ônibus todo. Não me lembro se foi esse jogo mesmo, a gente teve que descer do ônibus e fomos de táxi pro campo. Chegamos em cima do jogo, quase não aquecemos pra jogar, pra você ter ideia. E depois do jogo quebraram tudo lá, eles queriam bater nos jogadores do nosso time, bateram em 3, 4 nós que foi pro vestiário antes. Então era assim, você não tinha muita proteção, não tinha um amparo de... Era você ali contra todo mundo. Você ficou nessa turma da briga aí ou você tava no Ainda bem que eu fiquei de fora com esse corpo aqui. Apanhar demais lá. Eu tava fora, eu me lembro que ficou, o Donizete Oliveira tava, que eu me lembro. O Donizete era bom de briga. Era bom, o Donizete era bom. Mas eles juntaram uns 10 lá, mas quebraram tudo no vestiário. Quebraram tudo. A gente não trocou nem, teve de trocar de roupa, pegamos o que tinha lá e fomos pro hotel. O Donizete, vamos continuar falando da Libertadores, deixa eu contar uma história com o Donizete que eu tenho, que uma vez eu estudava jornalismo, fomos na Toca, fomos no CT do Atlético do América e do Cruzeiro fazer as reportagens. Sim. E época entramos no vestiário e o Donizete Oliveira estava ensinando uns jogadores que tinham chegado a cantar o hino do Cruzeiro. E o Donizete não era daqui também, chegou aqui, e o Donizete canta, e eu fiquei fã demais dele. Falei, pô, esse cara é muito massa, ele tá ensinando os outros a cantarem o hino do Cruzeiro. Então, mas antes tinha muito isso, você entender o clube, você entender o que era o Cruzeiro. Por exemplo, a gente já era da base, a gente ia sair da Toquinha, ia no Mineirão assistir o jogo, você era torcedor. Você sentiu o sentimento da torcida e a dificuldade da torcida para chegar no campo. Porque a gente passar por aquele ali, para chegar no campo, no dia de um jogo, de um clássico, um jogo importante, é muito difícil. Você sofre no estacionamento, você sofre no trânsito. Às vezes o cara vem do interior, gasta o que ele tem lá para vir, às vezes nem come alguma coisa, vai assistir o jogo. Então o jogador... E briga, antigamente tinha briga demais. Briga demais. Nossa. O jogador, ele ia até o menino da base, assim que ele ia pro profissional, ele já entendia que ele tinha que representar esse cara que estava lá fora. Ele tinha que representar. Além de fazer o que ele tinha que ser feito, ele tinha que dar de tudo, deixar tudo ali dentro, representante dessa turma que estava lá em cima, porque o amor é incondicional, o amor é gigantesco do torcedor. Então a gente, nesse período, sentia dessa forma, entendeu? A gente sentia que a gente precisava dar algo a mais. Às vezes a gente não era o melhor, mas a gente dava algo a mais. E esse algo a mais traduz em título. Você vê que esse período aí foi muito sensacional. Vamos voltar aqui à primeira fase então, Ricardinho. Foram as 3 derrotas. Primeiro você começou a falar da importância do Tuori. Sim. E depois, como é que foi essa sequência aí, que ganhou as outras 3 para classificar? Mas parece fácil, perdeu 3, ganhou 3. Pô. Não, difícil. Libertadores é todo jogo no limite. Você vê... Todos os Libertadores é diferente de Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Copa do Brasil assemelha um pouquinho, mas Campeonato e Copa Libertadores, todo mundo dando o máximo. E você representando o Brasil, o cara representando o país dele. Então é um jogo diferente.
E a gente foi jogar contra o Grêmio. Na primeira fase, na segunda fase, a gente pegou a primeira primeira e fase, nas quartas de pegou final. na mata-mata. Depois, passando, a gente pegou o Colo-Colo. Colo-Colo. Então, aquele jogo contra o Colo-Colo, cara, assim, lá é muito difícil jogar. Foi uma guerra, cara. Muito difícil jogar, muito difícil jogar. Quem tá lá, Guerra. que sente o jogo, como foi. Assim, muito difícil. E a gente passando por aquilo ali, eu falei, agora a gente vai chegar lá contra o time do Peru, vai ser até um pouco mais, vai dar mais jogo, vai ser um pouco mais fácil. Nada, jogo dificílimo, não tinha jogo mais ou menos, porque era um time brasileiro contra um time peruano, teoricamente o time brasileiro seria favorito, e a gente era favorito, mas no dia do jogo, no jogo, é uma coisa impressionante, tudo iguala muito, e é tudo muito no detalhe, e o Cruzeiro se precaveu muito, e a gente precisava ganhar aquele título. A campanha não teria que ter sido melhor, mas a gente foi aos poucos, com muita dificuldade. Mas quando chegou na final, você vê a dificuldade que foi até o gol do Elivelto aqui, foi um negócio impressionante. Vamos soltar mais aí pra gente, Fabinho, por favor, desse jogo. Valeu demais por ficar com a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo corte.